10h10, conforme a gente vem anunciando, né? A gente entrevista a partir de agora a pré-candidata do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte, Duda Salaber, já está aqui conosco nos nossos estúdios. Convido você a assistir a entrevista com imagens. Você pode entrar no YouTube na página Band Minas, inclusive mandar sua pergunta por lá ou então pelo nosso WhatsApp. Como vai, Duda? Bem-vinda e bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui e sempre quando toca essa musiquinha introdutória da eleição, coração mexe acelera com o nosso sentimento, porque faz parte do imaginário político brasileiro a cobertura que a Band faz das eleições do Brasil. Total. Bom, dia 6 de agosto. 6 de agosto. Pode estar na agenda aí. Debate. Estarei lá. É isso aí. Bom, a entrevista com a Duda vai ter um tempo de 20 minutos e o nosso tempo vai começar a ser contado agora às 10h11. Duda, como primeira pergunta a todos que estão vindo aqui, a gente está querendo saber o porquê de a pessoa estar se colocando como pré-candidata aí, no caso, a Prefeitura da capital. Eu estou pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte e quero me tornar prefeita de Belo Horizonte para que Belo Horizonte, de fato, tenha a melhor educação do Brasil. Eu sou professor e reconheço que a melhor forma de transformar a sociedade é por meio da educação. Inclusive, eu digo sempre, eu posso estar deputada, mas sou professora. Até porque reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que no espaço legislativo. No espaço legislativo, nós criamos leis, mas em sala de aula criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, embora sejam importantes, mas novas consciências. Já dizia o Gabriel, o pensador naquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. E há que se construir em Belo Horizonte uma consciência crítica de que não tem como transformar Belo Horizonte sem valorizar a educação. Duda, claro, a educação é super importante, acho que uma das principais bandeiras, não só de Belo Horizonte, acho que do Brasil como um todo, mas aqui na capital mineira a gente tem outros problemas muito graves, pensando na vida da cidade, do cidadão. Um deles é o trânsito e o transporte público. Queria saber propostas concretas possíveis de se realizar no mandato de prefeito. Primeiro é que se ter o diagnóstico. Belo Horizonte, no que se refere à mobilidade, transporte público, tem problemas estruturais e pontuais. E a atual gestão e as anteriores não enfrentaram esses problemas, o que fizeram um cenário colapsante na capital. Então, em termos de diagnóstico, nós temos o segundo pior trânsito do Brasil e um dos 50 piores trânsitos do mundo. Nós não podemos naturalizar isso. E além dessa questão do trânsito, há um outro problema de que a estrutura que nós temos em Belo Horizonte é um transporte caro com a qualidade muito ruim e tem piorado nos últimos anos. E por quê? Porque o contrato que foi feito, ele privilegia única e exclusivamente os grandes empresários e não pensa na qualidade do transporte público ou transporte público como um direito na cidade. Por isso, se eu for prefeito de Belo Horizonte, acho que o primeiro passo, e cabe à nova gestão fazer um novo contrato, é um contrato que de fato pense uma mobilidade moderna para a capital. Mas para além disso, há que se entender que o problema de transporte público não é exclusivo de BH, também está em Contagem, também está em Ribeirão das Neves, é na região metropolitana, no Brasil como um todo. Então, se eu for prefeita, nós vamos conversar com os prefeitos da região metropolitana e fazer uma grande mobilização. Eu quero liderar essa ação para que nós cheguemos em Brasília e batemos na porta do presidente, para que o Lula tire do papel o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade Urbana. Assim como ter o SUS para a saúde, há que se ter o SUM para a mobilidade urbana. E esse projeto já existe, está engavetado lá na mesa do presidente. E cabe aos prefeitos, porque não adianta eu resolver o problema de BH se Contagem não resolve. Nova Lima, porque o problema ele é estrutural do país. Então o subsídio ele é fundamental, o mundo inteiro mostra que o sistema de subsídio ele é necessário, mas só o município não dá conta. Há que se ter um planejamento nacional e o governo federal também abraçar essa questão, plasmando-a através do Sistema Único de Mobilidade Urbana, que é a grande bandeira que nós defendemos. Candidato, desculpa ser chato nesse tema, mas assim, já estou literalmente barba branca de 5, 6 eleições para prefeito e sempre são propostas genéricas e tal, e a gente não consegue sair do lugar, o trânsito só vai piorando, eleição. Por que a senhora acha que você conseguiria o que outros candidatos não conseguiram, outros prefeitos não conseguiram, por exemplo, esse plano nacional? Isso resolveria e por que ele sairia do papel com você como prefeito? Primeiro que eu nunca vi, com todo respeito ao senhor, mas nunca vi um pré-candidato dessa eleição ou das eleições anteriores defendendo um sistema único de mobilidade urbana como eu tenho feito. E como deputada federal e vice-líder do governo Lula,
tenho articulado no Congresso e também nos ministérios para que isso saia do papel e tenha avançado. Agora, quando os prefeitos se reúnem e fazem uma articulação, porque os problemas eles não são... Esse que é o problema que nós temos. Os problemas não são exclusivamente do município. O problema, na verdade, ele é da região metropolitana. Então, às vezes, os prefeitos ficam encismesmados no próprio problema e não dialogam, por exemplo, com outros prefeitos. Então, eu convido a prefeita Marília Campos para que vá comigo e outros prefeitos em Brasília para discutir. Uma coisa é um prefeito debatendo, outra coisa é outros prefeitos que somam uma rede para, de fato, tirar do papel, porque já há estudos que mostram a viabilidade do Sistema Único de Mobilidade Urbana. O que precisa é tirar do papel. E, para tal, nós temos que cobrar do governo federal. Duda, Rodoanel e Anel Rodoviário, quais suas posições sobre ambos? Então, o Rodoanel, há que se fazer um novo desenho, em diálogo com os outros prefeitos, a própria prefeita de Contagem, outros prefeitos têm mostrado que ele é importante, mas há que se fazer um outro desenho, porque o desenho como está, ele privilegia exclusivamente alguns grupos e não melhoraria o trânsito como tal. E o anel rodoviário, aí eu concordo com o senhor. Toda eleição o debate do anel rodoviário, o diagnóstico, nós temos o maior cemitério a céu aberto do Brasil, que é o anel rodoviário, e não sai do papel, porque o problema ele não é exclusivamente do município, é um problema federal. Nós temos que mobilizar o governo federal. Agora o presidente Lula teve aqui semana passada, anunciou algumas melhorias, mas são tímidas. Nós temos que ter uma posição mais firme em relação a isso. Deputada federal, aqui ao vivo nos nossos estúdios, pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PDT, e uma questão que os nossos convidados estão abordando aqui é a principal crítica à atual gestão de Belo Horizonte. Qual é a sua? Várias. Olha, primeiro, há que se entender que Belo Horizonte tem uma das capitais mais desiguais do mundo. Aqui, por exemplo, segundo o relatório da Segurança Alimentar Nacional, 12% das famílias de Belo Horizonte estão hoje num grau de insegurança alimentar grave. Isso significa que 12% das famílias de BH têm criança passando fome. E já dizia o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. O tempo da fome não é o tempo da ideologia. E o que essa atual gestão fez para a superação dessa chaga que é a fome entre 12% das famílias de Belo Horizonte? E mais, olha que assustador, 21% dos belo-horizontinos sobrevivem hoje com quase menos que meio salário mínimo. Isso significa que a cada 5 pessoas que moram nessa cidade, uma sobrevive em média com R$800 por mês. Ou seja, e o que a atual gestão fez para superar essas desigualdades? Nada. Então, uma coisa que eu acho que eu critico essa atual gestão é, primeiro, há que se pensar um novo modelo econômico para a cidade. E esse novo modelo econômico tem que valorizar, sobretudo, a economia criativa. Nós somos a capital nacional dos bares, dos botecos e restaurantes. Nós temos mais de 10 mil bares que geram mais de 60 mil empregos diretos. E aí chegou em janeiro, 60% dos bares de Belo Horizonte fecharam no vermelho, no prejuízo. E o prefeito não fez nada. Se sou eu o prefeito dessa cidade, eu mudo essa realidade. Janeiro vai ser o mês dos bares e restaurantes. Eu fui convidada pela ONU para ir a Bruxelas, na Bélgica, discursar sobre educação. Aí eu, andando por Bruxelas, vi, por exemplo, galerias onde vários gringos, vários estrangeiros para comprar o chocolate belga. Se eu for prefeita dessa cidade, eu vou fazer que o mundo inteiro conheça o pastel da Galeria do Ouvidor. Eu vou fazer que o mundo inteiro conheça a limonada que tem desde 1938 no Mercado Central. Eu vou transformar o espaguete do Bolão no patrimônio nacional. É esse que é o debate. A gente entender os bares e restaurantes de Belo Horizonte não só como um aspecto econômico, mas como um patrimônio cultural. Para finalizar, cada bar que fecha em Belo Horizonte é um traço da nossa identidade cultural que é violado. Então vamos chamar os donos de bares e restaurantes e fazer como é em Buenos Aires, por exemplo, os bares nobres, né? Fazer algo parecido em Belo Horizonte, mas com nossa vocação. E, infelizmente, o atual prefeito ignora o potencial da economia criativa, que gera 40%. Os bares geram 40% do lucro dessa economia criativa, né? Ô, Duda, eu queria falar um pouquinho sobre meio ambiente, política ambiental. A senhora é muito crítica também a esse ponto específico aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, prefeito Fuad Numan, até cunhou um termo que meio que pegou, prefeito Motosserra, né? Motosserra. A época daquela supressão de árvores.
Mas queria saber, também gostaria de fazer uma cobrança aqui. A senhora, quando vereadora, prometeu uma árvore para cada voto, não é, que recebeu. Queria saber quantas já foram plantadas. Quando eu fui vereadora, eu fiz uma campanha lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo. Porque, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de lixo gerado daria para gerar 40 milhões de livros. E como eu sou totalmente contrário a esse gasto público em lixo eleitoral, fiz a campanha sem imprimir nada. E mais, além de fazer o meu papel, fiz o dos outros. Porque eu disse que cada voto que tivesse seria uma árvore que plantaria, porque eu teria que plantar árvore para essas pessoas ficarem cortando árvores como o atual prefeito. Terminei as eleições com 37 mil votos, colocou meu nome no SPC das árvores. Já plantei cerca de 5 mil, porque a gente planta com responsabilidade. Eu recebi propostas da Vale e de outras empresas que queriam me dar 100 mil árvores em Belo Horizonte. Mas eu não negocio com quem prejudica o meio ambiente. Eu dialogo justamente com a agroecologia, com esses grupos que fazem plantio de forma responsável. Plantei 5 mil árvores, no momento tem que ser plantadas, que é um momento ali entre novembro e março, que é o período ideal para fazer esses plantios, e ter acompanhado elas crescendo e vou continuar plantando. Agora, sobre o atual prefeito, primeiro, a política ambiental em Belo Horizonte está piorando consideravelmente. E isso é complicado porque nós vivemos uma crise climática. Então, se eu for prefeito de Belo Horizonte, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o cargo de autoridade climática, que vai ser um gestor técnico, não político, mas técnico, que vai dialogar com várias secretarias, porque o problema climático é um problema que perpassa todas as secretarias. Além disso, a política climática de Belo Horizonte está atrasada. A atual legislação é de 2011. E quando foi atualizar, no ano passado, não se atualizou porque o prefeito e o atual presidente da Câmara, ambos olham só para o umbigo, esqueceram a cidade e o projeto não foi aprovado. Então, vou atualizar a legislação ambiental. E, por último, há um problema seríssimo. Além de aumentar a cobertura verde da cidade, óbvio que é fundamental, ninguém discute na cidade a questão dos resíduos. Porque tem rabo preso. Porque a maior estrutura de corrupção que há em Belo Horizonte são duas. A Lagoa da Pampulha e, segundo, os resíduos em Belo Horizonte. Por que não avança a coleta seletiva? Não avança porque existe um contrato que foi feito na época do Márcio Lacerda que obriga que, por dia, Belo Horizonte tem que aterrar, mandar para o aterro sanitário, cerca de 3 mil toneladas de resíduos. E se não o fizer, paga multa. Belo Horizonte era por dia 2.500 toneladas. Então a gente não cumpre a meta, paga multa e não investe na coleta seletiva. Não investe nos catadores, na reciclagem. Então é impossível pensar uma política climática sem valorizar a questão de resíduos e os catadores. Por isso que, se eu for prefeito, eu vou revogar esse contrato que o Márcio Lacerda, de forma covarde, picareta, fez e propor um novo projeto de resíduo que aí se articula questões ambientais ou questões sociais, para que o Belo Horizonte seja um exemplo climático. A senhora falou de Lagoa da Pampulha, um ouvinte nosso, Magalhães, perguntando, e a Lagoa da Pampulha? Que também entra eleição, sai eleição, né? Sempre a mesma ladainha. É porque é a maior máfia que tem em Belo Horizonte, né? E eu tenho coragem de enfrentar essa máfia, eu tive coragem de enfrentar as mineradoras, porque eu não vou enfrentar essa máfia? Não tem um dia que eu não passe a receber ameaça de morte, os grupos neonazistas querem me matar constantemente a cada eleição que eu disputo. Quando a senhora fala de máfia lá da Lagoa da Pampulha, é sobre a limpeza? A sim, limpeza, né? Sim, vamos ver o que o Tribunal de Contas do Estado tem mostrado, vamos mostrar o que o Ministério Público tem sugerido, quando a gente avalia as questões da Lagoa da Pampulha e veste-se muito com resultado muito tímido. Quando aparece, né? Quando aparece. O Lago Paranoá, em Brasília, era mais complexo e despoluiu. O Rio Pinheiros, porque eu já fiz várias reuniões com quem está trabalhando lá na despoluição, está avançando. Niterói também tem exemplo. É um processo, é chato falar isso, mas a despoluição da Lagoa da Pampulha é mais simples que imagina do ponto de vista estrutural, quando eu falo de engenharia. Mas o problema é porque é uma máfia ali, mafiosos que ganham muito dinheiro, alimentam campanhas eleitorais, mas como eu nunca tive ligado ao centrão, como esses antigos prefeitos tinham, eu vou enfrentar e, de fato, melhorar a qualidade de água da Pampulha. Deputado, uma questão social complexa é sobre a população em situação de rua, né? Como fica também você, caso eleita prefeita de Belo Horizonte, como vai tentar administrar essa questão? Como eu digo, primeiro o diagnóstico, depois a alternativa. A população em situação de rua aumentou 192% nos últimos 8 anos em Belo Horizonte. Nós temos a segunda maior população em situação de rua do Brasil. Esse é o cenário.
Em contrapartida, há um paradoxo, há um oxímoro, que é qual? Há 20 vezes mais imóveis abandonados ou vazios na cidade do que pessoas em situação de rua. Então, o que nós temos, a primeira coisa a colocar em prática, tirar do papel, é o chamado IPTU progressivo. Porque os imóveis ficam abandonados a serviço da especulação imobiliária. Então, a prefeitura tem que fiscalizar, aumentar o poder de fiscalização. O imóvel está abandonado, aumenta o IPTU. Continua abandonado, aumenta mais o IPTU. Passaram-se 4 anos, continua abandonado, aquele imóvel vai se transformar em moradia popular. Ponto. E o segundo ponto que eu acho importante é de que se você pegar nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, houve um corte de 64% na política de moradia em Belo Horizonte. Ou seja, algo é prioritário quando está na prioridade do orçamento. Se os últimos prefeitos, inclusive o prefeito do Motosserra atual, os últimos cortaram em 64% o recurso para moradia em Belo Horizonte, é porque eles querem, de fato, que a população aumente a situação de rua. Então, resumindo, se eu for prefeito, vamos ter que reorganizar esse fundo e colocar em prática o IPTU progressivo, lógico, trabalhando com questões complexas ligada à assistência social que exige as pessoas em situação de rua. Deputada, a senhora tem uma carreira política pioneira, eu diria, e também, de certa forma, quase que instantânea, né? Muito rápida, né? Virou vereadora, deputada federal já, e agora lançando a candidatura à prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte, por sinal, é uma cidade que tem se mostrado muito conservadora, né? As últimas eleições mostraram aí que a maioria ou se declara ou diz que vota na direita, né? A senhora é uma mulher trans. Como é que tem recebido como é que você percebe que as pessoas têm recebido a sua candidatura? Você acha que consegue furar mais essa bolha e para se tornar a primeira prefeita trans de Belo Horizonte? Primeira prefeita mulher, né? Belo Horizonte nunca teve uma prefeita nem mulher aqui na capital. Olha, furar, com todo respeito, mas furar a bolha é uma especialidade minha. Porque quando eu fui vereador, eu tive 37 mil votos, me tornei a pessoa mais bem votada da história dessa cidade, com o dobro da votação do recorde anterior. Recebi voto da esquerda, do centro, da direita, do Lula, do Ciro, do Bolsonaro, voto de tudo que é lugar. Quando eu fui deputada federal, eu me tornei também a deputada mais votada da história desse estado. E como senadora também tinha uma votação recorde. Eu recebo votos de todos os espectros políticos. Porque o que a gente discute são questões estruturais. O aspecto ideológico é fundamental? As utopias são importantes? Sim, já dizia o Eduardo Galeano. A utopia é o horizonte que nos faz caminhar. Quanto mais caminhamos, mais distante ela vai estar. Isso, eu não abro mão dos meus valores ideológicos, mas primeiro o estômago, depois a moral. Eu mostro a tese, você a antítese, nós chegamos à síntese. E eu sempre trago problemas estruturantes para a cidade para resolver. Por exemplo, Belo Horizonte tinha um problema no que se refere à política, não tinha uma política para a dignidade menstrual. Eu construí o projeto, apresentei com a prefeitura e nós aprovamos um projeto para distribuir absorvente para todas as meninas das escolas municipais. Projeto que eu construí e a prefeitura assinou, porque tinha que ser executivo, e foi aprovado por unanimidade. Quando eu fui vereadora, eu criei um projeto, é o projeto que eu mais gosto, que nós criamos diretrizes de políticas públicas para que os espaços da cidade valorizem o brincar. Porque é uma cidade boa para criança, é uma cidade boa para todo mundo. Nós temos que combater esse adultocentrismo e pensar a cidade para criança. Foi aprovado por unanimidade. Eu agora, como deputada federal, apresentei um projeto de lei para garantir acesso à água potável nas escolas. Olha que absurdo, mais de 1 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável nas escolas. Meu projeto foi aprovado por unanimidade. 100%, não vou dizer 100%, vou dizer 99% dos meus projetos que foram aprovados, pode pegar na minha trajetória, foram aprovados com 100% de aprovação. Porque as questões ideológicas são importantes, junto aos movimentos sociais para a pressão política. Mas na política é a arte de buscar consenso. E qual que é o consenso para mim? Superar as desigualdades, combater os preconceitos, gerar emprego e fazer o país ou o território crescer. Isso é consenso dependendo do ponto de vista ideológico. Deputada, desculpa, rapidamente, só porque a senhora conviveu na Câmara de Belo Horizonte, convive agora. Fala perto do microfone, Murilo. A senhora agora convive na Câmara dos Deputados, e são meios extremamente conservadores, né? A senhora já... Até a deputada Érica Hilton outro dia recebeu, né, de um colega, inclusive mineiro aqui, uma frase bem preconceituosa. Então, como prefeita, a senhora teria facilidade em lidar, por exemplo, com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte? Olha, eu faço uma sugestão. Converse com os vereadores mais reacionários da Câmara Municipal e os vereadores mais progressistas da Câmara Municipal. Eu disse se teve algum problema de relacionamento comigo. Faz a mesma coisa com a Câmara dos Deputados. Minha relação é sempre muito boa, porque é pautada no respeito. Eu sou professora
e sei a importância de respeitar. Sou professor de literatura, não é uma professora qualquer, é de literatura. Desculpe as outras ciências, mas a literatura mostra algo importante, que é o poder da palavra, sobretudo a palavra poética. Eu aprendi na literatura que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais dialogar, conversar. Então, eu sou a pessoa do diálogo, da palavra. Então, eu entendo a importância de dialogar e sempre fui muito bem recebido nos espaços por onde eu passei, seja como professora, seja como educadora, seja como deputada ou vereadora. Deputada, vou dar 1 minuto para a senhora para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer, dizer que nós estaremos no segundo turno. Belo Horizonte tem chance de transformar a realidade colocando... Eu disse, eu fui eleita no primeiro dia 1º de janeiro, vou protocolar um projeto de lei para que Belo Horizonte pague o maior salário para professores entre as capitais. E minha equipe econômica já vai mostrar no orçamento de onde tirar esse recurso. Porque tudo que eu falo é embasado no orçamento. Belo Horizonte tem chance de mudar e fazer história. Assim como elegeu a primeira travesti vereadora, vai eleger também a primeira professora prefeita da cidade. Nós faremos para acabar Belo Horizonte uma cidade educadora. Bom, concisa aí no tempo, vai ser bom pro debate quando a senhora estiver presente aqui, portanto. Na sala de aula. No controle bom do tempo, que é importante também, né? A gente recebeu aqui a deputada Duda Salabert, pré-candidata do PDT à Prefeitura da capital. Na próxima semana a gente recebe o prefeito, Fuad Noman, candidato à reeleição aqui nos nossos estúdios. Deputada, muito obrigado, boa campanha para a senhora. Obrigado e poesia para vocês.